Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e está começando agora mais um programa do Pílulas da História. Eu estou aqui, diretamente do Arquivo Público Municipal, para conversar, bater um papo com o professor e pesquisador Eugênio Soares. Eugênio pesquisa o processo de independência a partir da visão de Campos dos Goytacazes, também do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Vamos entender mais como se deu esse processo da independência. Você já parou para pensar como Campos recebeu a notícia do 7 de setembro? Como a independência foi recebida por aqui? Olha que interessante, a gente trouxe para vocês um livro da Câmara Municipal, um livro de registro da Câmara Municipal, que data de 19 de outubro de 1822, quando a Câmara Municipal faz a primeira correspondência ao Rio de Janeiro, endereçada, encaminhada ao imperador, ao já imperador Dom Pedro I, parabenizando, congratulando pelo advento da independência. Esse documento é muito interessante, que ele fala também como Portugal usurpava as riquezas do Brasil e usurpava a riqueza dos colonos que aqui viviam. É isso que a gente vai conversar agora com o historiador e pesquisador, meu grande amigo Eugênio Soares. O Eugênio é professor da UF Campos, professor de Ciências Sociais e agora também pós-doutorando em História Social da Universidade Federal do Espírito Santo. Eugênio, obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Acho que o Pílula só tem a ganhar com você falando sobre a independência. Eu queria que a gente começasse falando para quem está em casa sobre o que se construiu na historiografia, na história, né, a respeito da independência, não só para Campos, mas pensando na história do Brasil como um todo. Obrigado pelo convite. Olá, né, Rafaela, e olá para você que está aí em casa. Então, Rafaela, do ponto de vista historiográfico, as interpretações sobre a independência vieram se modificando ao longo do tempo. Nós herdamos do século XIX, a partir dos trabalhos do Van Heine, do Capistrano, até mesmo do Oliveira Viana no início do século XX, nós herdamos uma concepção de que a emancipação seria decorrente de uma luta da colônia contra a metrópole, de uma colônia que desenvolveu um sentimento nacional e que se uniu lutando contra uma metrópole opressora. No entanto, a partir da década de 30 do século XX, essas interpretações foram colocadas por terra a partir do trabalho do Sérgio Buarque de Holanda, a partir do trabalho do Caio Prado e também da Maria Odila mais adiante. Eles abriram a porta para novas interpretações. Não só por conta dessas abordagens deles, mas por conta dos novos documentos que surgem, novas perguntas, métodos, teorias e por aí vai. Então nós temos hoje uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado quando está trabalhando com o processo de emancipação, e eu estou falando do processo de emancipação da América Portuguesa, não estou nem falando de independência do Brasil. Por quê? Porque a emancipação da América Portuguesa, a formação da nação, a construção do Estado brasileiro não são processos necessariamente correlatos, que acontecem juntos. Eles podem acontecer de forma separada. Então, quando a gente fala de emancipação da América Portuguesa, tem um elemento aí que é muito importante, que tem que ser levado em consideração, que é o fato de você ter várias províncias que não se percebiam como Brasil. O sentimento de pátria era um sentimento muito local. Portanto, você vai ter no confronto dessa América Portuguesa com Portugal, você vai ter parte das províncias que vão ficar ao lado das cortes, vão ficar ao lado de Portugal, vão ficar ao lado de Lisboa, enquanto uma outra parte fica, de certa forma, representando o que a gente depois vai chamar de Brasil. Então, se você parar para pensar, esse sentimento de nacionalidade vai ser construído ao longo do tempo, vai depender de vários fatores, como escola, o surgimento de uma história do Brasil, uma geografia do Brasil, o elemento da escravidão, que acaba, de certa forma, unificando, né, os interesses das elites pelo país. Então, você tem vários elementos que concorrem para essa nacionalidade, e a construção do Estado também acontece em outro tempo, né? Ele leva um tempo próprio, que tem a ver com a estruturação de uma burocracia, de armas, de um conjunto de leis. Então, o que pode ficar para a gente aí é que trata-se de um processo de emancipação da América Portuguesa em que parte das províncias ficam ao lado das cortes portuguesas, enquanto parte das províncias ficam ao lado do que nós entendemos hoje como Brasil, mas que ainda não existia. Interessante, gente. Campos está na província do Rio de Janeiro por alguns momentos, né? Com essa discussão que a gente vai tratar aqui hoje, dessa inserção no Espírito Santo, na comarca do Espírito Santo, em alguns momentos propondo uma província própria.
Você acha que essa demora, né, essa aparente demora numa correspondência oficial da Câmara, né? Vocês podem ver aqui que o documento, a primeira correspondência é de 19 de outubro. Obviamente não era só por conta da distância, do tempo que essa correspondência correu. Você acha que é um momento, certamente, né, um momento de incertezas. Como Campos se inseriu nesse contexto de independência, principalmente quando a gente traz o Rio de Janeiro e agora o que você tem estudado com o Espírito Santo? Então, era um momento de dúvidas, de incertezas, principalmente para as elites políticas e econômicas de Campos, ligadas ao açúcar, à produção de aguardente, ao negócio do comércio de cabotagem. Nesse sentido, era muito parecido com o que estava acontecendo no Espírito Santo, em Vitória, que também no Espírito Santo são essas elites produtoras para mercado interno e ligado ao comércio de cabotagem que vão estar, de algum modo, apoiando Pedro I no processo da emancipação. Aqui em Campos houve uma dúvida inicial, eles não sabiam muito bem como se posicionar, porque quando se chega aqui a notícia da Revolução do Porto, do movimento vintista, com a obrigação de se constituir uma Constituição e de obedecê-la, parte da elite de Campos ficou contrária. Na realidade, quem aderiu à Constituição no primeiro momento foi um grupo de militares, de majores, né, que estavam ali à frente, que disseram, não, nós temos que obedecer, temos que nos alinhar às cortes e ao que ela estabeleceu. Tanto é que o João VI e o Pedro I acabaram sendo obrigados a declarar apoio, a reconhecer aquela Constituição que seria elaborada. E aqui em Campos foram esses militares que se mobilizaram para que essa Constituição fosse respeitada, mas eles não tinham ainda naquele momento a percepção clara, porque isso foi logo de imediato, de que havia o interesse de recolonizar. Né? Quando se vai ficando evidente esse desejo de recolonizar o Brasil, é que as elites também aqui, produtoras de Campos, acabam prestando esse apoio a Pedro I, dizendo que está ao lado dele e que são contra esse processo de recolonização. Mas que fique claro, não havia, num primeiro momento, o interesse da ruptura. As elites políticas de Norte a Sul que se colocaram favoráveis, que num primeiro momento, mesmo que tivesse com o pé atrás em relação ao movimento vintista, a Revolução do Porto, eles queriam que no final o Brasil, Portugal, Algarves formassem um único império. Em alguns casos, você tinha parte da elite que imaginava que o Império Luso brasileiro teria o Rio de Janeiro como capital. Agora, é interessante perceber que essas elites locais, que acabaram se alinhando ao lado de Pedro I, elas buscaram tirar um proveito para elas. Elas tinham interesses particulares. No caso de Vitória, era de manter a sua estrutura de produção lá, no caso do Espírito Santo, de manter aquele comércio de cabotagem, de produção e até expandi-lo. E, além disso, conseguiram em 1823 a anexação da Vila de São Mateus, que era uma contenda com a Bahia e com Porto Seguro durante um tempo. Então, essa elite do Espírito Santo conseguiu isso, de Vitória. No caso de Campos, eles aproveitaram esse apoio para pedir o desmembramento da província do Espírito Santo, porque Campos, desde 1753 ou 54, se eu não me engano, Campos, que era parte da capitania da Paraíba do Sul, de certa forma a capital da capitania do Paraíba do Sul, deixou de ser uma capitania, passou a ser um distrito junto com São João da Barra e passou também para a administração da capitania do Espírito Santo. Já era parte da jurisdição, agora também ela vai estar na administração da capitania e também participando da vida política dessa capitania, por mais que dissesse o contrário. Essa situação é ambígua, porque Campos também estava ligado ao Rio de Janeiro do ponto de vista comercial, do ponto de vista, às vezes, territorial e do ponto de vista também, territorial em termos, mas do ponto de vista militar. Né? Mas em termos de pagar os pecúnios, a questão do fazendária de Campos estava ligada ao Espírito Santo nesse momento. Então Campos aproveita e diz, olha, nós vamos apoiar, você vai encontrar documentos aqui mesmo nesse livro, em que os vereadores da Câmara, representando essa elite produtora local que vive desse comércio de cabotagem, ela vai se colocar nessa situação, olha, nós vamos apoiar, nós estamos com o imperador, não queremos a recolonização, tanto é que no documento está aí, os males que Portugal vem fazendo para o Brasil com esse projeto de recolonizar, mas nós gostaríamos de aproveitar para pedir também o nosso desmembramento do Espírito Santo, porque nós temos muito mais a ver com o Rio de Janeiro. Esse foi o discurso dessas elites nesse momento. Discurso esse que também vai por água abaixo
quando Campos não se transforma na capital da província do Rio de Janeiro, em 1855, percebendo que não tiraria o lugar de Niterói, Campos começa a brigar por um projeto de se transformar numa província, anexando parte da capitania do Espírito Santo, parte de Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro. Sensacional, né? Esse projeto é incrível, muito pouco estudado. Aliás, esse tem sido um tema seu de pesquisa, Sim, né? Estudar também. essas relações de Campos com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro, mas pensando também, gente, até a própria construção da história do Brasil se fez muito analisando Campos numa relação direta com o Rio de Janeiro, quase que às vezes natural, espontâneo, quando não. O que a gente tem avançado nas pesquisas, e o Eugênio agora tem feito isso muito para o século XIX, é mostrar essas relações de Campos com outras capitanias, com outros lugares, com outras vilas, como, por exemplo, a Vila de Vitória. Esse documento, gente, que o Eugênio citou agora, também está nesse livro aqui, vocês estão vendo aí na tela agora. É um documento fantástico que fala justamente sobre esse pedido que se faz no contexto de independência do desligamento de Campos do Espírito Santo. Eugênio, tem um outro tema que eu estava olhando ali no jornal. Mais tarde a gente vai ver como foram os festejos pelo centenário da independência. E a gente sabe que a relação entre brasileiros e portugueses, esses brasileiros, essa noção de identidade que está se construindo agora a partir desse momento, com os portugueses às vezes é um pouco conflituosa nesse primeiro momento. Nas suas pesquisas, Campos tinha um vice-consulado, tinha uma colônia de amigos portugueses, né, muito grande. Nas suas pesquisas, você conseguiu identificar nessas elites locais esse relacionamento entre os da terra, os brasileiros e os portugueses? É bem complexo, porque nesse momento, uma boa parte do que estão à frente do processo de emancipação são filhos de portugueses, são portugueses, e tem o caso também dos brasileiros nascidos aqui. Tanto é que a elite que vai estar à frente desse processo é uma elite constituída também de portugueses ou de brasileiros que estudaram em Portugal, né? É a primeira geração de Coimbra que vai estar à frente. E você também tem os brasilienses, que seriam aqueles elementos da elite, né? Como, digamos, o Gonçalves Ledo, o Cipriano, todos esses que, de algum modo, nasceram aqui no Brasil, se identificavam de um modo diferente desses outros. Na realidade, entre eles havia uma diferenciação acerca da soberania, né? Enquanto esses que estão ligados aí a Coimbra entendem que a soberania é encarnada pelo príncipe, no caso pelo imperador, os demais que representam essa elite brasileira entendem que a soberania deveria ser representada pelo povo. E aí é que há uma certa tensão. Mas quando a gente fala em termos de identidade é muito complicado, porque como eu havia colocado anteriormente, você ainda não tem um sentimento de brasilidade muito elaborado. Isso vai ser construído ao longo do tempo. No nosso caso, o Estado precedeu a nação. Às vezes a gente imagina que a nação surgiu primeiro. Não, a nação foi construída. Foi construída através de vários artifícios. Você se sentir brasileiro é mais um pertencimento diante de vários outros pertencimentos que se tinham na época. Ser católico, ser de Campos, ser de Macaé, ser de Vitória, ser homem, ser mulher, ser devoto de um santo. E entra aí também o sentimento de pertencer a uma determinada nação, mas isso é uma construção. Então você tem algumas rivalidades sim, algumas tensões que passam a ser constituídas por aqueles que entendem que tinham nascido aqui na pátria e outros que viriam de Portugal e que num dado momento embora estivesse à frente do processo de emancipação, no fundo não queriam se desligar de Portugal. Porque às vezes a gente imagina assim, havia apenas um único projeto nesse momento. Não, nós temos várias elites no país, nós temos várias províncias e nós temos vários projetos diferenciados. Disputa, nós tivemos um projeto que foi vencedor e que acabou produzindo uma narrativa sobre essa independência. Nós temos outros projetos que foram sufocados, que foram destruídos ou que não foram contemplados. Então você tem projetos federatistas, você tem projetos republicanos. Então as pesquisas hoje caminham nesse sentido, de entender também se a independência significou a mesma coisa para os diversos grupos sociais. Então você tem aqui no Brasil, nesse momento, um grande montante de escravos. Uma cidade como Campos era uma cidade majoritariamente negra e parda. E havia uma preocupação muito grande das elites de como essas notícias de liberdade seriam recebidas aqui nas senzalas. Você vai encontrar documentos aqui no Arquivos falando sobre isso.
de como eles começaram a se preocupar com essa ideia de liberdade circulando nos discursos locais e de como isso poderia ser recebido por um negro escravo, que ao lidar com aquela ideia poderia entender que essa emancipação, essa constituição, essa liberdade era extensiva a ele, quando na realidade essas elites queriam uma liberdade que parasse na porta da senzala, que não saísse do seu controle, porque também há uma obsessão muito grande com ordem. Vocês vão encontrar aqui no arquivo um documento de um grupo de senhores escrevendo para a corte, falando do temor dele, de como que as pessoas estavam recebendo essas ideias de liberdade aqui. Porque tinham prisioneiros que achavam que se o Brasil ficasse livre, eles também ficariam livres. Pessoas que pagavam impostos achavam que os impostos seriam abolidos. Escravos que entendiam que aquilo ali também poderia ser abolição. E eles falaram, isso vai gerar uma profunda confusão, uma profunda desordem. Então, é um processo que o tempo todo eles queriam ter as rédeas disso aí, muito embora eles não tivessem o controle total, né? Então, essas tensões entre brasileiros, aspas, dos brasileiros e portugueses, elas acontecem em várias partes e vão se intensificar um pouco mais adiante no governo de Pedro I, que passa a ser acusado de ser um príncipe português e não brasileiro, como vai ser o filho dele, o Pedro II, um brasileiro, e aqueles que estavam em torno dele, que queriam, na realidade, instalar o absolutismo no Brasil. Agora, uma coisa muito importante de se levar em consideração é que nessa construção do Estado brasileiro no século XIX, que deriva desse processo de emancipação, a Constituição teve um papel fundamental. O Brasil é um país que foi norteado por Constituição desde os seus primórdios até hoje. Então, isso é um elemento que está entranhado na nossa história e está entranhado na nossa cultura política, de ser um país que busca o respeito à sua Constituição, né? E essa Constituição, como a nossa de 88, que é construída coletivamente. Então, toda e qualquer imperfeição ela tem que ser pensada a partir de mecanismos coletivos de correção, mas não simplesmente de intervenções autoritárias, como aquela intervenção que vai acontecer com Pedro I quando ele impõe a Constituição de 24, muito embora seja uma Constituição avançada para a época, mas que não foi fruto dos interesses imediatos dele, porque ele queria que a soberania estivesse encarnada nele, em Pedro I, e não no povo. Mas uma coisa está clara desde o surgimento do Brasil enquanto Estado: a soberania precisa e deve estar encarnada no povo brasileiro, no povo brasileiro. Muito bom. O Eugênio falou sobre a questão da construção da identidade, gente. Quando a gente analisa a documentação, e obviamente eu falo aqui muito sobre a documentação porque a gente está dentro do Arquivo Público Municipal, é impressionante como o campista tem a sua identidade muito própria, entranhada inclusive nas correspondências oficiais, quer seja com o Espírito Santo, quer seja com o Rio de Janeiro. Então, a identidade que se afirma ali é do ser campista. Nesse documento em especial, que é essa primeira correspondência ao imperador e nas que seguem, é interessante que você observa, eles usam o campista, mas vez ou outra, nós brasileiros, nessa tentativa de formar a identidade. Exatamente. Isso é muito interessante para a gente pensar e ter essa conversa com o Eugênio, eu acho que é muito importante para a gente analisar campos em contextos maiores, não só em contextos locais, porque eu acho que até hoje nós ficamos numa divisão, ou se estudava campos restritamente, não contextualizada com outros lugares, ou se tomava a realidade de Rio de Janeiro, São Paulo, para uma realidade local que a gente já sabe que não se aplica, quer seja para o período colonial, para o período imperial ou para a República. Eugênio, muito obrigada. Você tem algo a dizer nesse bicentenário da independência sobre todo esse processo que se construiu, principalmente pensar Campos no século XIX, que eu sei que é um século da sua análise privilegiada. O que você gostaria de falar para quem está em casa sobre a nossa região, a nossa história? Eu acho assim que você tem que pensar Campos a partir de suas conexões com as províncias do Rio, do Espírito Santo e com a conexão global, porque a gente é parte do mundo. Estudar a história local é estudar também a história do mundo, não que a história local reproduza em 100% aquilo que está acontecendo numa esfera maior, mas ela de algum modo está conectada e interligada. Então, pensar como o Brasil foi construído e de que modo nossa comunidade colaborou para essa construção e de que modo a nossa luta nos levou a um país democrático e de como nós temos que cada vez mais lutar e afirmar os interesses da democracia e da Constituição nesse país, porque isso foi fruto da luta e do sangue de muitas e muitas pessoas. É isso, obrigada, meu amigo. Muito obrigada.
Como a gente está aqui no Arquivo Público Municipal, achei importante mostrar para vocês, para além daqueles documentos que vocês viram do livro de Registro Geral da Câmara Municipal, também um jornal. No caso, nós escolhemos o Monitor Campista do ano de 1922, que apresenta as comemorações pelo centenário da independência. Esse centenário é apresentado, gente, com 10 dias de festas. As festas foram organizadas pela Prefeitura Municipal de Campos, mas também por várias associações esportivas, culturais. Olha só, o jornal dá conta, gente, que durante todos os 10 dias sairiam linhas regulares, em horários regulares, da estação de Santo Amaro, Atafona e Columins, que é São Sebastião, né? Atualmente que nós chamamos de São Sebastião. Outro dado interessante é observar que, por exemplo, o Clube Saldanha da Gama, as lojas maçônicas de Campos fizeram ações para tal, clubes de atletismo, clubes de futebol. Foram dias de festejo em que se inaugurou também uma iluminação artística pela cidade, em vários pontos da cidade, como, por exemplo, ali pela Avenida 7 de Setembro e 15 de Novembro. Gente, reparem que quando a gente fala sobre documentos e jornais como o que a gente viu hoje aqui, a gente está falando sobre o registro material de toda a riqueza, de toda a história de Campos dos Goytacazes. Então eu te convido a fazer pesquisa nesse acervo também tão importante para a nossa história. Esse foi mais um programa do Pílulas da História. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Nesse mês de setembro, a gente vai falar ainda sobre o Festival Doces Palavras, a tradição da doçaria campista. Vamos falar também sobre o centenário do Mercado Municipal. Enfim, um mês repleto de programa especial para você que está em casa. Se tiver sugestão, manda pra gente, vai ser um prazer. Eu te vejo na quinta que vem, aqui na TV Câmara, canal 19.3. Até lá!